Saber, geralmente quando a ideia de um aplicativo de rotas vem à nossa mente, tipo, existe aquela expectativa de uma precisão quase matemática, né? A rota tá lá traçada na tela, aquela linha azul brilhante e reconfortante. E o caminho parece assim garantido. Uhum, é um trajeto limpo, seguro. A mente humana adora isso, né? Essa previsibilidade absoluta de saber exatamente onde vai virar, a que horas vai chegar. Nossa, assim, a sensação é de que não tem como errar. Mas aí, de repente, no meio do caminho, uma rua tá fechada por causa de uma obra. Ou, sei lá, acontece um desvio inesperado. E a tela do celular começa a piscar. Tentando recalcular loucamente. Exato. Tentando recalcular, a voz robótica do aplicativo avisa que saímos da rota e naquele milissegundo bate um mini desespero. Parece que o planejamento inteiro desmoronou e o caos simplesmente se instala no banco do motorista. O mapa tradicional quebra, né? E toda aquela previsibilidade simplesmente evapora no ar. E é interessante porque essa sensação de desorientação é, na verdade, a anatomia exata do que a sociedade convencionou chamar de fracasso. Nossa, perfeito. É o território onde as certezas somem. E é exatamente nesse território caótico que a nossa imersão de hoje vai estacionar. O nosso papo vai girar em torno da filosofia de Napoleão Hill. Especificamente os conceitos dissecados naquele clássico, né? O mais esperto que o diabo. Isso. E junto com isso, a gente traz as leituras riquíssimas do professor Clóvis de Barros Filhos sobre esse material. Ok, vamos desempacotar isso porque a nossa missão hoje é bem clara. O grande objetivo aqui é pegar essa teoria toda, que muitas vezes, convenhamos, é vendida de um jeito quase místico por aí, e traduzir isso para a realidade prática. Transformar em algo palpável, né? Exatamente. Como traduzir isso para a linguagem de quem nos ouve, sabe? Estudantes que estão lá nos bancos da faculdade, iniciantes que acabaram de assumir uma vaga de estágio, ou alguém tentando colocar um projeto novo de pé. Essa é com certeza a abordagem correta. Porque, olha, o que mais chama atenção na leitura atenta dessa obra não é de forma alguma um atalho para ficar milionário da noite para o dia. Claro, isso é lenda. Total distorção. O núcleo duro do texto, na verdade, revela um mecanismo psicológico, um mecanismo de defesa e de avanço. Trata-se de construir uma blindagem mental para não permitir que as dificuldades que são, inerentes a qualquer início de carreira causem uma espécie de colapso interno. Isso é tão importante, mas para entender como quem está acompanhando a gente pode aplicar isso, tipo, na segunda-feira de manhã, antes mesmo de abrir o caderno ou ligar o computador do escritório, a gente precisa voltar um pouco a fita. Voltar lá na origem, né? Isso! Porque a origem dessa filosofia é muito curiosa. Ela nasceu como um ataque direto ao sistema de ensino. Vamos voltar para 1908. A gente tem o jovem Napoleão Hill, que sonhava em cursar direito, mas não tinha um centavo no bolso. E aí ele toma uma atitude, assim, extremamente audaciosa. Audaciosa até demais para a época. Pois é. Ele decide ir lá e entrevistar o Andrew Carnegie, que era simplesmente um dos homens mais ricos e poderosos do mundo na época. Tudo isso com a secreta esperança de que o magnata bancasse a universidade dele. Só que o Carnegie, ele inverteu completamente o jogo. Em vez de simplesmente assinar um cheque e ser o benfeitor, ele propôs um fardo monumental para o Hill. Um desafio e tanto. Sim, ele desafiou o Hill a passar as próximas 2 décadas, 20 anos da vida dele, sem nenhum salário garantido, pesquisando e catalogando o que realmente levava o ser humano ao sucesso ou à ruína. Nossa, o que parece uma insanidade, né? 20 anos trabalhando de graça. Mas o Carnegie tinha um motivo muito específico para isso, não tinha? Porque ele olhava para aquelas escolas e faculdades daquele início do século XX com muito ceticismo. Muito. O argumento do Carnegie era que os jovens passavam ali de 4 a 8 anos enclausurados em salas de aula. Eles ficavam absorvendo teorias complexas, decorando fórmulas e mais fórmulas. Mas saíam de lá sem a menor ideia de como realizar algo prático no mundo real. Exatamente. Ele via as universidades como, digamos, grandes fábricas de conhecimento abstrato. Ensinava-se astronomia, matemática, latim, mas havia um silêncio, assim, ensurdecedor sobre os princípios da realização pessoal. A pessoa não sabia viver, né? Pois é.
O aluno saía com um diploma lindão na mão, mas com uma incapacidade crônica de lidar com a primeira frustração real que a vida jogasse na cara dele. Se conectarmos isso ao quadro geral da época, a crítica faz muito sentido. Sabe que eu gosto de visualizar isso com uma analogia bem simples. Imagina que uma escola de engenharia resolve entregar para os alunos um manual de 1000 páginas. 1000 páginas ensinando a construir o motor de um carro, peça por peça. Pura teoria. Isso. E a pessoa decora tudo. Ela sabe a teoria da combustão, ela entende de termodinâmica, decora os níveis de atrito. Só que, durante esses 5 anos de curso, ninguém nunca coloca essa pessoa no banco do motorista. Nunca ligou o carro. Nunca. Ninguém coloca o aluno no meio de uma rodovia esburacada, chovendo, para ensinar a engatar a marcha ou lidar com o carro derrapando na lama. Quer dizer, a escola domina a teoria do motor perfeitamente, mas ignora completamente como é a viagem. Nossa, essa imagem ilustra muito bem o ponto do Carnegie. A provocação dele era justamente que a verdadeira educação, aquela que o Hill ia precisar investigar a fundo, não se encerra naquela cerimônia chique de formatura. De pegar o canudo. Exato. Um conhecimento técnico, por mais brilhante que seja, ele se torna inútil se não tiver um, digamos, software emocional e prático rodando ali por trás, no cérebro da pessoa. O Carnegie chamava isso de matricular-se na Universidade da Vida. Adoro esse termo. E para nossa audiência, para quem está começando agora, acho que o grande choque de realidade é entender que o conhecimento acadêmico é só a matéria-prima. A filosofia prática de como usar isso de verdade é forjada ali, amassando o barro do cotidiano. Sem dúvida, é na prática que o jogo acontece. Mas, espera um pouco, a gente tem que pensar numa coisa. Se a escola não fornece esse tal software prático de realização, onde é que o Hill foi arrumar os dados durante esses 20 anos? Boa pergunta. Porque, vamos lembrar, ele não tinha internet, ele não tinha um banco de dados na nuvem. E a ironia colossal de toda essa pesquisa é que, para encontrar a receita do sucesso, ele foi procurar olhando justamente para quem deu espetacularmente errado. Sim, e os números desse levantamento do Hill, eles são basicamente o alicerce de tudo que ele escreveu depois na vida. É uma desproporção que até assusta quando a gente lê. Porque o Hill pegou uma lupa e passou na vida de cerca de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Pessoas que a sociedade da época já tinha carimbado com o selo de fracassadas. São 25 mil histórias de pura ruína. É muita coisa. É um estádio inteiro de gente que deu errado. E, em contrapartida, para comparar, ele analisou só um grupo restrito ali de 500 pessoas que eram consideradas bem-sucedidas. A diferença é gritante. E o que é fascinante aqui é que essa simetria toda revela o que o professor Clóvis de Barros Filho elabora maravilhosamente como a pedagogia do erro. A pedagogia do erro, achei forte. É muito forte. A primícia dessa ideia é bem contraintuitiva. Ela diz que o sucesso é, na verdade, um péssimo professor. O triunfo, na maioria das vezes, ele é super minguado em lições. Porque ele inebria a pessoa, né? Exatamente. O sucesso inebria. Ele cria um monte de falsas certezas na nossa cabeça e, pior, mascara defeitos estruturais. Você ganha, mas não sabe bem por que ganhou, então acha que é perfeito. Já o fracasso, por outro lado, é um laboratório riquíssimo. É verdade, ele mostra o que quebrou. Sim, ele é generoso em mostrar exatamente onde a engrenagem falhou. E foi vasculhando esses 25 mil casos de fracasso que o Hill conseguiu identificar 30 causas principais para a ruína. Coisas como, por exemplo, a falta de um propósito definido, a ausência total de autodisciplina. Aquela vontade de ganhar algo em troca de nada, né? Aquela lei do menor esforço. Isso mesmo. A crença de que o mundo te deve alguma coisa. Certo. Mas, eu preciso bancar o advogado do diabo aqui rapidinho. Porque falar que o fracasso é maravilhoso, que é pedagógico, tudo isso é lindo nas páginas de um livro. Mas na prática real, a repetição de derrotas costuma destruir a autoestima de qualquer indivíduo. O peso psicológico é gigante. Sim. Como é que a filosofia de Hill consegue separar esse chamado fracasso pedagógico de uma ruína daquelas que simplesmente acaba com a energia vital da pessoa? Porque uma coisa é aprender, outra é ser esmagado. Essa é a distinção fundamental de toda a obra dele.
Tem que ficar muito claro que o Hill não romantiza o fracasso de jeito nenhum. O que ele propõe ali é uma redefinição total de termos. A palavra fracasso em si, ela carrega um peso de sentença definitiva, sabe? Como se fosse o fim. Um carimbo na testa. Exato. Então ele substitui essa palavra pelo conceito de derrota temporária. E isso é uma mudança de lente absurda. A derrota temporária não é o fim da linha de forma alguma. Ela é apenas um dado bruto. Tipo, voltando à nossa analogia do carro lá do início, a derrota temporária não significa que o motor explodiu, pegou fogo e a viagem acabou para sempre. Não, de forma alguma. É apenas, sei lá, aquela luz vermelha do óleo que começa a piscar no painel, te avisando, tipo, olha, encoste o carro e ajuste a estratégia, senão vai dar ruim. Perfeito. É um aviso. E o perigo real, curiosamente, está justamente na ausência dessa luz vermelha piscando. Porque quando uma pessoa experimenta uma série ininterrupta de pequenos sucessos, ela acaba entrando num estado de letargia. O piloto automático é acionado, né? A pessoa fica confortável demais, fica. Então a derrota temporária tem uma função que é quase biológica, psicológica mesmo. Ela é aquele solavanco necessário para arrancar a pessoa da inércia. É a força bruta que obriga a gente a parar e refletir. Nossa, e isso conversa muito com a análise que o professor Clovis faz usando os estoicos antigos, né? Porque a maior parte do peso que acaba esmagando alguém durante uma crise não é o evento físico ou o problema em si, mas a narrativa mental que a gente cria em torno daquilo. Epicteto já dizia isso há séculos, né? Exato, Epicteto falava que não são as coisas que nos perturbam, mas o significado que a gente dá a elas. É a nossa interpretação. E para contextualizar isso para a galera que está nos ouvindo, que está na linha de frente hoje, seja alguém aí prestando um vestibular dificílimo ou tentando aprovação naquele programa de trainee super concorrido, receber um não faz parte. Faz muito parte. Ser reprovado numa disciplina ou ter um artigo rejeitado não é uma tatuagem na testa atestando uma incompetência crônica. Nessa lógica estoica e do próprio Hill, é só um feedback cru, um feedback fornecido gratuitamente pela Universidade da Vida. É o painel do carro apitando. Isso é a realidade dizendo que o método de estudo atual, ou talvez a abordagem que foi adotada lá na entrevista, não estão funcionando e precisam urgentemente ser recalibrados. Então é transformar aquela dor emocional da rejeição em dados estratégicos. Achei genial! Agora, a história do livro e da vida do autor dá uma guinada que parece até roteiro de cinema. Parece mesmo. Porque existe um paradoxo gigantesco na vida do próprio Napoleão Hill. Pensa comigo, o cara passou 2 décadas dissecando 25 mil pessoas. Ele, em teoria, tinha um mapa do tesouro nas mãos. Ele tinha os dados todos. Sim. Ele catalogou 17 princípios do sucesso, ele listou as 30 causas do fracasso. A teoria inteira estava ali, bonitinha, formatada no cérebro dele. Mas, ironicamente, saber a teoria não impediu que a vida pessoal dele virasse um caos absoluto na prática. Esse é possivelmente o ponto mais didático e real de toda a biografia dele. Mostra bem aquele abismo que existe entre você dominar o conceito na teoria e conseguir sustentar isso na prática, no dia a dia. Porque se a gente for olhar a trajetória dele, é uma montanha-russa, assim, assustadora. Ele chegou a ser presidente de uma fábrica de doces, depois foi diretor de uma escola de vendas, onde, segundo os relatos da época, ele faturava mais de $30 mil em questão de meses. O que era uma quantia absurda de dinheiro para a década de 20, né? Hoje seriam milhões. Milhões! O cara tava rico. E depois ele assumiu a direção de uma revista chamada Golden Rule, que também era uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. O cara literalmente tinha o toque de Midas. E aí, o que ele fazia logo em seguida? É inacreditável, mas ele simplesmente entrava em colapso e abandonava todos os projetos. Ele largava tudo, deixava negócios extremamente lucrativos para trás, do nada. Imagina a cara dos sócios, arrancando os cabelos. Os amigos deviam achar que ele precisava ser internado. Com certeza achavam que ele tinha enlouquecido. E nos próprios escritos dele, o Hill confessa que sentia um vazio asfixiante. A frase dele é muito reveladora. Ele escreve assim:
Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Uma angústia profunda. Sim, ele foi sabotando a própria vida, passo a passo, até atingir o fundo do poço, lá no outono de 1923, na cidade de Columbus, em Ohio. Onde ele se encontra, como ele mesmo descreve, numa situação de miséria absoluta, né? Exatamente. Ele estava sozinho, acuado, sem dinheiro sequer para pagar uma refeição decente no final do dia. Ele descreveu a si mesmo como alguém perdido em uma selva sem bússola. E o diagnóstico que ele mesmo deu para essa paralisia foi que ele passou quase 2 meses atormentado por aquilo que ele chama da pior das doenças humanas. A indecisão crônica. A indecisão crônica. E aqui é onde fica realmente interessante, porque eu preciso te questionar uma coisa. Por que alguém que sabe fazer dinheiro, que está no topo da cadeia, joga tudo no lixo ao ponto de literalmente passar fome? É um mistério, né? Oso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas a história dele sugere exatamente o oposto. Ele travou quando todas as opções, mesmo as milionárias, pareciam resultar no mesmo vazio absoluto. Olha, a sua leitura toca no cerne da questão psicológica dele. E é exatamente aqui que a interpretação do professor Clovis brilha, ao dissecar essa anatomia da indecisão. Conta mais sobre isso. Segundo a análise dele, a mente humana entra em curto-circuito não apenas diante de 2 tragédias iminentes, mas quando ela tenta arbitrar entre caminhos que possuem valores de significância equivalentes. Ah, entendi. Ou seja, se fazer $30.000 numa escola de vendas traz a mesma sensação de nada, de vazio, do que falir uma fábrica de doces, a escolha simplesmente se torna impossível. As 2 opções são igualmente oprimidas por esse vazio existencial. Exatamente isso. O impasse e a paralisação se dá pela falta de essência. A saída para essa letargia não se resolve, pegando um papel e fazendo uma lista de prós e contras, ou abrindo uma planilha financeira para ver o que dá mais lucro. Não é matemática. Não é. A verdadeira resolução de uma indecisão patológica como a dele vem daquilo que o professor Clovis, e aí ele pega emprestado uns conceitos maravilhosos do filósofo Spinoza, ele chama de ganho de potência. Opa, vamos detalhar isso aí, porque ganho de potência pode soar meio como jargão de autoajuda se a gente não explicar o mecanismo certinho para nossa audiência. O que é essa potência na prática da vida? Boa. É importante esclarecer que não é potência no sentido de ter poder sobre os outros, sabe? Ou de força física, tipo ir para a academia. A potência spinozana é a força vital de existir e de agir no mundo. A nossa vontade de viver mesmo. Isso. É o aumento da capacidade de ser afetado pela vida de uma maneira alegre. Então, quando o Hill acumulava muito dinheiro em projetos nos quais ele não acreditava profundamente, a conta bancária dele crescia absurdamente, mas a energia vital dele, a tal da potência de agir, encolhia. Ele estava definhando por dentro, no fim das contas. Definhando. A grande lição que fica para quem está mapeando a própria carreira hoje é que buscar um caminho, seja lá um curso superior de muito prestígio que a família quer, ou um emprego estável que paga bem, mas que oferece status e ao mesmo tempo suga sua potência vital, isso fatalmente vai resultar em autossabotagem. É como se a mente puxasse o freio de mão sem a gente perceber. Puxa mesmo. Um sucesso desprovido dessa alegria genuína, desse ganho de potência, é apenas um fracasso com uma embalagem bonita. Uau! Um fracasso com uma embalagem bonita. Essa doeu. É um fracasso disfarçado de vitória, né? O que nos leva, assim, para o clímax dessa nossa jornada. Porque, pensa bem, se essa doença da indecisão atirou ele na sarjeta lá em 23... como é que o Hill sobreviveu a Columbus, Ohio? É a grande virada. Como é que alguém sai desse nível de depressão profunda e paralisia e volta a viver? E a resposta que a filosofia dele entrega é fascinante. Porque não tem nada a ver com pensamento positivo, não é sentar e mentalizar coisas boas. Tem a ver com instinto de sobrevivência e choque. É nesse exato momento de choque que ocorre a manifestação daquilo que ele batizou de o outro eu. O famoso outro eu.
Esse conceito, quando a gente lê pela primeira vez, parece algo quase místico, né? Sei lá, mediúnico. Mas lendo os textos com bastante cuidado, a gente vê que não é o espírito, não é uma entidade mágica baixando na pessoa. Longe disso. É uma força interna, brutal, psicológica, que tem uma característica muito peculiar. Ela se recusa a aparecer em dias tranquilos. O outro eu não dá as caras enquanto a gente está deitado assistindo série no sofá. Ele emerge única e exclusivamente no desespero total, naqueles becos sem saída. Na emergência máxima. E a mecânica por trás dessa força é puramente instintiva. É como se fosse um botão de pânico biológico. Como adrenalina quando um cachorro corre atrás da gente, né? Exato. Quando a sobrevivência, seja ela física, financeira ou até a nossa identidade, está sob uma ameaça iminente e real, o cérebro humano é forçado a operar de uma outra maneira. A função primordial desse outro eu é simplesmente desintegrar o ego social, a vergonha de errar e a procrastinação. Ele quebra nossas amarras de um jeito meio agressivo. Muito agressivo. Ele arranca o indivíduo daquela inércia porque a alternativa de continuar inerte naquele momento específico de crise é basicamente a morte, né? Pelo menos a morte metafórica daquela pessoa. É o momento em que a vergonha de tentar algo novo ou de passar vergonha em público some. Some porque a dor de continuar na mesma situação é insuportável. E a obra do Hill amarra isso com um propósito muito maior. Que não é só ficar rico. Nem um pouco. O objetivo de acessar esse estado de emergência e de superar os obstáculos, no fundo, não é apenas para voltar a ganhar dinheiro ou ter sucesso social. O ponto de chegada de toda essa teoria é proteger a própria mente. Proteger o castelo interior, como dizem. Isso, é não permitir que as rasteiras que a vida dá destruam o nosso mundo interno. As notas do professor Clovis mencionam uma palavra grega chamada ataraxia. E eu queria te perguntar como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia sem perder o peso filosófico dessa palavra? Olha, ataraxia é basicamente a imperturbabilidade do espírito. Bonito isso. É bonito. É a capacidade de você olhar para a tempestade que está caindo lá fora e conseguir manter o seu núcleo interno totalmente sereno. Mas veja bem, não significa ausência de problemas. E nem virar um robô sem emoção, né? Não é frieza emocional. Significa traçar uma linha divisória inegociável entre o que o mundo faz com as nossas circunstâncias externas, que a gente não controla, e o que nós permitimos que ele faça com a nossa sanidade. O outro eu surge ali para resolver a crise externa, beleza. Mas o prêmio verdadeiro e duradouro é a ataraxia. É essa paz interna de saber que a sua essência permaneceu intacta. Nossa, fantástico. Então, o que tudo isso significa para nossa rotina? E aqui entra a provocação principal para quem está acompanhando a gente. Para quem está agora com os cadernos abertos, estudando horrores para um concurso, ou virando noites tentando entender a dinâmica de uma nova profissão. E que está sofrendo com isso muitas vezes. Muito. A pergunta é obrigatório esperar a vida implodir, perder todo o dinheiro e ir parar no fundo do poço, lá em Columbus, para conseguir acessar essa força de foco absoluto do outro eu? Porque depender de uma catástrofe soa arriscado demais, né? A gente não poderia, sei lá, hackear esse sistema mental, criar emergências artificiais na nossa rotina só para despertar essa força sem precisar visitar a miséria de verdade? Isso levanta uma questão importante, de fato. E a aplicação prática vai justamente por aí. Pensa num estudante de direito, por exemplo. Em vez de ficar só ali, lendo os livros em silêncio no quarto, ele poderia se inscrever voluntariamente num tribunal simulado. Um ambiente super competitivo, onde ele sabe que as mãos vão suar, onde ele sabe que vai ser questionado agressivamente em público. É uma microemergência, né? O exemplo é perfeito. Isso ilustra muito bem o mecanismo de criar um desconforto intencional. E respondendo à sua provocação, sim, nós devemos criar essas simulações constantes na nossa vida. A vigilância contra aquela inércia do piloto automático exige que a gente instale intencionalmente algum nível de desconforto na rotina. São simulações de emergência para manter aquela potência vital alta que o Spinoza falava. Exatamente. Se um desafio no início de uma carreira parece assustador demais, ou se um projeto novo exige habilidades que a pessoa ainda não domina,
A reação instintiva padrão da gente é recuar, né? Voltar para o quentinho do conhecido. Fugir e se esconder. Mas, utilizando essa filosofia a nosso favor, a pessoa passa a usar esse desespero produtivo como combustível real. É se expor deliberadamente a situações onde o fracasso é uma possibilidade real, sim, mas onde a pressão ali envolvida obriga o cérebro a formar novas conexões e estratégias. O obstáculo, então, deixa de ser a barreira que te trava e se torna literalmente a pista de decolagem. E tudo isso, lógico, cultivando aquela ataraxia, lembrando sempre que o resultado final daquela simulação ou daquele teste não define o valor intrínseco de quem está executando. Se a nota for baixa, você continua inteiro por dentro. Perfeito. A pessoa mantém a integridade. Olha, que percurso denso e super prático que a gente fez hoje, hein? A gente partiu lá da sala do magnata Carnegie, em 1908, desmascarando aquelas escolas tradicionais que entregam os manuais pesados de motor sem nunca ensinar o aluno a dirigir na chuva. Uma crítica muito válida até hoje. Muito atual, passamos por essa montanha de 25 mil derrotas temporárias, que na verdade serviram como matéria-prima de luxo para entender o que não se deve fazer. E aí atravessamos a crise brutal do autor lá em Columbus, lidando com a indecisão que drena a energia vital e entendemos a mecânica do outro eu. Que é essa força instintiva que vem quebrar o nosso comodismo na marra. Na marra só para proteger a nossa paz de espírito. E acho que o que dá coesão a todo esse pensamento, que amarra tudo isso, é justamente a coragem de rejeitar caminhos pré-fabricados que a sociedade impõe. O Rio abandonou muito dinheiro porque ele perseguia a autenticidade. Ele queria algo que gerasse real ganho de potência para a vida dele. Existe uma reflexão que permeia o fim desses relatos que é bem pesada, que é: qual é o indivíduo que verdadeiramente conhece a si mesmo antes de ter as suas próprias certezas testadas pelo fogo? É uma questão profunda que definitivamente não tem uma resposta fácil e rápida. Não tem. E por conta disso, a reflexão final que fica hoje para nossa audiência é muito, muito direta. Para quem está aí investindo suor e tempo num diploma, num projeto difícil ou na construção de uma nova identidade profissional. O trajeto que está sendo percorrido hoje é genuinamente seu. Uau! Ele expande a sua potência vital ou é apenas a expectativa de terceiros, da família, dos amigos, rodando no seu piloto automático? E mais importante ainda, será que aquela reprovação dolorosa que você teve, aquela porta fechada que hoje parece o fim do mundo, não é exatamente a derrota temporária que você precisava? O salavanco exato que o seu mapa precisava para que o seu outro eu finalmente assumisse a direção e revelasse uma força interna que aquele conforto todo jamais permitiria você conhecer? Nossa, deixa essa provocação ecoando na cabeça de todo mundo para finalizar nossa análise de hoje. Então, quando a vida fechar a rua de surpresa e a tela começar a recalcular a rota loucamente, faça um favor a si mesmo. Respire fundo. Pode ser a melhor oportunidade de aprendizado prático que a Universidade da Vida vai te oferecer nesse semestre. Um excelente dia de prática para todo mundo, de abraçar de verdade a pedagogia do erro e até a nossa próxima imersão.